A relação entre moradores de um mesmo condomínio nem sempre é das melhores. Por isso, leis e normas condominiais buscam o bom convívio entre as pessoas. Quem vai explicar para a gente quais são essas regras é o Dr. Delcio Oliveira Júnior. Ele que é advogado especialista em direito habitacional. Doutor, muito obrigado por aceitar nosso convite para vir participar aqui do programa Saiba Mais, para vir tirar essas dúvidas a respeito desses conflitos que acontecem em condomínios. Sempre é um prazer atendê-los. Isso é uma importância muito grande que nós temos para dirimir quaisquer dúvidas em relação à interpretação da lei. Sabendo que a interpretação da lei é uma coisa muito complicada, porque o legislador deu ao judiciário o poder de aplicar aquilo de forma individual, para cada caso específico. Certo. Começando a nossa conversa aqui, uma pergunta bem ampla para a gente iniciar. Quais são as regras, as formas para se manter uma boa convivência nos condomínios, visto que é uma questão complexa, né? A principal coisa que tem que se observar é que o bom senso deve imperar. Jamais a pessoa que vai morar em um condomínio deve ter em sua cabeça que seu direito deve sobrepor ao direito da coletividade. Pelo contrário, o direito individual ele deve ser sempre secundário para este caso. O direito coletivo deve sempre deve superar qualquer situação de conflito. Então, o próprio legislador, quando fez o Código Civil, estabeleceu no artigo 1334 de que, além das regras normais que a lei prevê, deve a Assembleia aprovar em sua convenção e regimento interno tudo aquilo que entender que aquela coletividade deve adotar e deve seguir como regra. Então, nós deveríamos ter uma regra específica para cada condomínio, porque em cada condomínio mora um tipo de coletividade. Então, nós temos aquela coletividade de pessoas mais idosas em alguns prédios, de pessoas mais novas, de crianças, de adolescentes. Então, o regimento interno é aquilo que deveria criar situações imediatas para regular as condutas daquela população condominial. Certo. Com a sua experiência, os casos que o senhor já deve ter vivenciado, queria que o senhor falasse um pouquinho quais são os principais casos de desentendimentos entre vizinhos. Hoje nós temos até uma questão que dizem que o maior problema do condomínio são os 3 Cs. Criança, cachorro e carro. O carro é o problema da garagem. Sempre um vizinho tem problema com o outro porque abre a porta, amassa o carro, estaciona no lugar errado, estaciona em sua vaga de garagem, estaciona fora da sua vaga de garagem. A criança é por causa do barulho, que todos nós temos que ter a consciência de que a alegria de uma criança, a brincadeira de uma criança, não deve ser tida como incômodo, e sim como algo natural do ser humano. E o cachorro é aquela questão que está muito em voga hoje em dia, de sabermos se pode ou não criar um cachorro em condomínio, se pode ou não ter mais de um animal em condomínio. E a quarta situação é efetivamente o barulho. O barulho hoje é um dos maiores conflitos que chegam à justiça. Por quê? Do barulho surgem outros problemas, como brigas, acusações, injúrias, difamações. Então, tudo isso vem causando alguns desconfortos naquelas pessoas que não veem condomínio como uma forma coletiva de morar, e sim uma forma individual com mais segurança. Eu acho que o equívoco está aí. Daí, mais uma vez, o bom senso deve imperar em qualquer moradia coletiva. Certo. Diante de tantos motivos, muita gente não sabe a quem recorrer. Está convivendo com aquele barulho, ou então aquela briga por causa do carro na garagem, e não sabe o que fazer. Qual o primeiro passo e qual a alternativa caso esse primeiro passo não se resolva, doutor? A primeira situação que um condomínio deve ter é um bom regimento interno, aonde deve tratar de todas as questões que normatizam as condutas dos condôminos. Segundo, ter um livro de ocorrência, seja esse livro um livro realmente de escrita, ou seja, até hoje em dia, via virtual, internet, alguma coisa, para que os condôminos possam apresentar suas reclamações, os seus problemas ao síndico, porque ao síndico incumbe a importante obrigação de dirimir e minimizar os conflitos. Então, jamais deve um condômino procurar o seu vizinho dizendo que aquele vizinho está causando barulho, aquele vizinho está amassando o seu carro, aquele vizinho tem uma criança que está fazendo bagunça. Deve sim o morador procurar o síndico para que o síndico seja um interlocutor da questão. Não sendo possível o síndico ser o mediador do conflito, o síndico deve levar o problema a quem? Ao conselho. Não sendo possível também a solução ao conselho, nós temos duas opções, ou leva a questão à Assembleia ou o síndico apresenta o quê? Apresenta uma notificação para que o infrator possa se defender.
ao final se aplica uma multa. E, em último caso, somente restará a justiça para tentar dirimir qualquer conflito existente. A gente falou em vários motivos aí de desentendimento, talvez mereça até um destaque especial a questão de animais. Condomínios aceitam, outros condomínios não aceitam, provoca desentendimento entre moradores, insatisfação entre moradores, ou outros acabam concordando com essas regras. O que diz a lei, o que deve ser seguido a respeito dos animais e que posicionamento a justiça tem tomado também? A primeira coisa que nós sempre falamos é que, efetivamente, quando a pessoa vai comprar um apartamento, comprar uma casa em condomínio, ele deve ler a Convenção de Regimento Interno para ver se efetivamente aquele local permite ou não criação de animais. Porque é muito normal uma pessoa não ler e simplesmente levar 2, 3, 4, 5 animais para dentro de um condomínio e depois nós começarmos com os conflitos. É óbvio que algumas convenções proíbem de forma expressa a criação de qualquer animal. O artigo 10 da Lei 4.591 de 64 e o artigo 1334 e 35 do 1334 e 1335 do Código Civil estabelece quais as regras mínimas de convivência em condomínio, ou seja, não causar incômodo, insegurança, insalubridade e intranquilidade. Então, quando se cria um animal, a primeira questão que se tem que verificar é se ele não está expondo seus vizinhos a qualquer tipo de insegurança por agressividade, a insalubridade por questões de higiene, vacinação e tranquilidade em relação aos latidos, aos barulhos. Então, o legislador ele criou uma regra geral. O Poder Judiciário ele tem tratado da forma individual, caso a caso. Alguns magistrados eles entendem que, em estando previsto na Convenção no Regimento Interno a proibição de criação de animais, esses animais não podem permanecer no condomínio. Essa é uma corrente que perdeu um pouco de força nos últimos anos. Existe uma segunda corrente também que ela libera qualquer criação de animais, independentemente de ter regra ou não no condomínio, que é uma corrente também que não conseguiu vários adeptos do Poder Judiciário. E a terceira via de interpretação, que eu entendo ser a via mais adequada, ela entende que tem que se analisar caso a caso, ou seja, não se pode criar um cachorro pitbull dentro de um apartamento, porque a agressividade é muito grande. Nós tivemos no Distrito Federal o ano passado, por exemplo, uma proprietária de um animal que ela foi condenada a indenizar o seu vizinho R$3.000, porque o animal agressivo mordeu aquela pessoa, o seu vizinho, e causou o quê? Causou um desaceleramento, houve um machucado no braço e esse machucado acarretou não só os danos materiais, mas como também os danos morais. Então, o condomínio, o síndico principalmente, deve ter o bom senso de verificar o seguinte: tem animal? Tem. Então, faça uma notificação informando que aquele animal está, primeiro, causando incômodo ou não. Segundo, causando insegurança ou não. Terceiro, causando insalubridade ou não. Para que o proprietário do animal possa se defender, por escrito também, dizendo quais são os argumentos de que efetivamente o seu animal não causa nenhum transtorno daqueles apontados. Em segundo momento, se efetivamente for comprovado que aquele animal ele causou algum tipo de segurança, de insalubridade ou desassossego, o síndico deve notificar o condômino a tirar o animal. E se infelizmente ele não atender, a única solução é o Poder Judiciário. Nós temos que lembrar que nós não podemos fazer o cumprimento das leis com as próprias mãos. Então o síndico não pode simplesmente proibir que aquela pessoa entre com o animal mediante força de porteiros, vigias e vigilantes. Ele deve sim procurar a justiça para que a justiça efetivamente venha a proibir ou autorizar a criação daquele animal. Por quê? Porque o bom senso diz que qualquer enfrentamento físico vai ter um deslinde muito pior do que esperar uma decisão judicial. É claro que nós sabemos que o nosso Poder Judiciário ele não é tão célere como nós queríamos que fosse, mas aguardar uma decisão, um trânsito em julgado, é necessário e muito eficaz. A partir do momento que o condomínio aceita animais, o trânsito de animais em áreas comuns do prédio fica liberado em qualquer área, doutor? Primeiro, essa aceitação deve ser mediante algumas regras. Por exemplo, apresentação de atestado de vacinação, coleiras, focinheiras para animais de grande porte ou de grande agressividade. E ele deve ter a regulamentação e regimento interno como fazer esse transporte de animais. Em alguns condomínios entendem que somente pode subir e descer com animais pela escada. Outros condomínios entendem que deve ser pelo elevador de serviço. Outros condomínios entendem já que o animal deve ser deslocado no colo ou dentro de uma caixa, de uma sacola.
Então, cada coletividade deve verificar o que é mais conveniente. É claro que o proprietário do animal ele tem o direito de ir à Assembleia, discutir, expor seu ponto de vista e até justificar e pedir voto para uma liberação irrestrita da circulação daquele animal. Mas nós sabemos que não é o ideal. Por exemplo, nós não podemos deixar um gato, um cachorro solto num parquinho com areia, porque as fezes daquele animal ele vai propiciar uma situação chamada uma contaminação por bicho geográfico, que é um micróbio ou algo parecido que vai contaminar as crianças e isso causa um problema muito sério para os pais e para as crianças. E adultos também conseguem sempre contrair esse problema. Então, devemos ter, sim, sempre regras específicas e claras para que aquela pessoa que pretende criar um animal tenha conhecimento prévio de como deve agir dentro do condomínio. Mudando um pouquinho de assunto, voltando a falar um pouquinho do barulho. Muita gente, ou quase todas as pessoas, dizem que a partir das 10 horas não pode fazer mais barulho, aquela questão da lei do silêncio. É um pouquinho diferente, né, doutor? Não é bem essa situação, não, né? É porque no Brasil não existe a lei do silêncio especificamente. Nós temos, por exemplo, uma norma técnica da ABNT que estabelece a quantidade de decibéis que deve ter em cada local. Então, nós temos locais residenciais, locais comerciais, locais mistos, locais de hospitais. Então, para cada local, nós temos um quantitativo de decibéis de acordo com a norma da ABNT. Nós temos também leis estaduais, como, por exemplo, no Distrito Federal tem uma lei que estabelece que em cada localidade, em cada horário, deve ser respeitado o quantitativo de decibéis. Mas nós temos que observar que a lei do silêncio é o dia inteiro. Ninguém pode causar incômodo, intranquilidade ou desassossego ao seu vizinho a qualquer hora do dia. O artigo 42 da Lei de Contravenções Penais prevê que aquele que causar incômodo ao estudo, ao trabalho e ao descanso, irá responder criminalmente por seu ato. Então, o que acontece da lei do silêncio? Em regra, os regimentos internos ou convenções estabelecem um limite máximo de barulho até as 22 horas. E aí sim criou-se esse mito da lei do silêncio das 22 horas. Mas a qualquer hora do dia temos que respeitar o direito do nosso vizinho. Por óbvio, por estudos técnicos, após as 22 horas, todos nós devemos estar nos preparando para o descanso. Então, a quantidade de barulho deve ser diminuída de forma bem substancial. Então, criou-se essa mística de lei do silêncio às 22 horas. Alguns condomínios estabelecem, inclusive, a quantidade de decibéis no regimento interno que deve ser emitido. Então, colocar som alto, fazer faxina arrastando móveis, brincadeiras de crianças ou adultos que extrapolem os limites de razoabilidade devem ser contidos. Por quê? Porque é um grande fomento de dificuldades de convívio, é o quê? É o barulho. E o barulho, muitas vezes, chega até causar problemas muito mais sérios. Quantas vezes nós já vimos na mídia de que pessoas, por problemas de barulho, chegam às vias de fato e chegam, inclusive, ao ponto de tirar a vida do outro. Por quê? Porque é uma crescente, é um acúmulo de problemas que nós vamos tendo e, ao final, algumas pessoas que não têm uma índole muito adequada acabam tirando a vida do outro por questão banal. Certo. A gente percebe que é uma questão bem complexa e exige atenção de todo mundo, síndico, moradores, todas as pessoas envolvidas. As normas definidas pelos condomínios, obrigatoriamente tem que seguir a lei de condomínios ou não? Do que a gente conversou aqui, eu consigo perceber que é uma questão bastante relativa e flexível de condomínio para condomínio. É isso mesmo? O Código Civil estabelece lá, como eu disse no artigo 1364, que a convenção e o regimento interno poderá flexibilizar algumas normas legais, inclusive criar novas normas de convivência para aquele condomínio. O grande problema hoje é que nós temos uma divisão de julgadores que, em São Paulo, por exemplo, entende que a Lei 4.591 de 64, que é a lei que trata especificamente sobre condomínios, do seu artigo 1º ao 27º, eles foram revogados. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal já entende diferente, que existe um convívio harmônico entre o Código Civil de 2002 e a Lei de 64, desde que tudo que esteja escrito no Código Civil, que é mais novo, seja respeitado. Então, ao nosso ver, o Tribunal de Justiça de Brasília, do Distrito Federal, ele está aplicando de forma mais equilibrada a norma legal, ou seja, colocando as duas leis em aplicação imediata. Por quê? Porque o Código Civil não abrangiu todas as questões de convívio condominial. Já a Lei 4.591 de 64
ainda tem alguns aspectos jurídicos que são importantes para o convívio, mesmo existindo aquilo que eu disse, que a convenção e o regimento interno pode colocar em seus instrumentos alguns aspectos não previstos em lei, mas a convivência das duas leis é muito salutar. Certo. A gente falou até agora sobre a questão da legislação. A Constituição Federal diz alguma coisa sobre essa questão de condomínios também, doutor? Especificamente, a Constituição Federal não fala nada sobre condomínios, mas, por exemplo, nós fazemos sempre uma crítica muito ácida a algumas questões do Código Civil, porque no Código Civil estabelece que o condômino inadimplente ele não pode votar na Assembleia, não pode participar das Assembleias. Mas a Constituição Federal garante a todo cidadão o direito de ir e vir, o direito de expressão e o direito de reunião. Então, essa é a última parte do Código Civil que proíbe o condômino inadimplente de participar das Assembleias, ao nosso ver, ela afronta a Constituição Federal. Então, de forma indireta, a Constituição Federal atua, sim, nos condomínios. Por quê? Porque ela garante o direito à liberdade de expressão e a liberdade de reunião. E no condomínio, a democracia é exercida com a expressão em reunião condominial para deliberar todas aquelas questões que efetivamente devem ser discutidas pela coletividade. Então, a Constituição Federal, de forma indireta, com certeza influencia na vida condominial. Importante que tudo isso seja seguido, então, aí provavelmente, né, a gente não sabe como é a convivência de cada um, mas provavelmente com todas essas normas sendo seguidas, se alcança um bom convívio e uma moradia de qualidade, sem problema com barulho, animais, enfim, uma moradia tranquila, né, doutor? Olha, como eu disse no início, moradia em condomínio, a primeira coisa que deve ser observada para tanto é o bom senso. E depois é entender que o seu direito individual de moradia, ele não deve sobrepor ao direito da coletividade. Então, quando for morar em condomínio, pense sempre o seguinte: estou morando em coletividade. Então, antes de querer impor o seu direito, observe seus deveres e verifique o direito coletivo, que é o mais importante. Tendo bom senso e observando o direito coletivo, nós iremos conseguir diminuir de forma substancial todos os conflitos existentes na vida condominial. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, por aceitar o convite da TV Justiça, doutor. É um prazer sempre atendê-los. Obrigado. Doutor Désio Oliveira Júnior, falando um pouquinho então sobre direito habitacional. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.